Olá, estou passando aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre as atividades remotas e como nós, professores e professoras, estamos lidando com isso, lidando com essa relação com a família, com essa relação com a unidade escolar, enfim, com os nossos colegas, como tem sido o nosso planejamento. A nossa ideia é essa, a nossa ideia é conversar um pouquinho de educador para educador, de educador para educadora, trazendo um pouquinho essas circunstâncias novas e que tem desafiado todos nós. Então assim, eu estava pensando aqui em casa e aí, deixa eu ver, vamos pensar em 7 pontos que têm sido bem complicadinhos pra gente, pra nós, professores. O primeiro que me veio à cabeça foi que não tem mais para onde a gente mandar os estudantes quando eles estão no limite na nossa sala. Não tem como mandar mais para a secretaria, não tem como mandar mais para a coordenação, não tem como chamar o pessoal de apoio que fica no corredor para me dar um suporte. Então, assim, o estudante que está na nossa atividade, que está na nossa sala virtual, que está fazendo atividade remota com a gente, é só nosso agora. A gente dificilmente vai ter um plano B a quem recorrer, como a gente faz nas nossas atividades presenciais. Então, esse talvez seja o grande desafio, resolver entre nós, na nossa sala virtual, fazendo os nossos combinados, aquilo que a gente sabe fazer, mas dá muito trabalho, porque tem sempre aquele, que começa a perguntar: "Pro, já vai acabar? Professor, vai até que horas? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo?" E desliga a câmera. Então a gente tem os enormes desafios e a gente tenta resolver internamente, sem aquele backup, sem o plano B que a gente tem para fazer com que a sala se acomode e consiga fazer as suas aprendizagens. Já que eu falei em câmera, isso tem sido um desafio. A gente nunca sabe ao certo o que o nosso aluno ou aluna tem feito, porque ele desliga a câmera e a gente fica sem saber se exatamente ele está prestando atenção, se exatamente ele está fazendo a atividade, se ele está tendo a ajuda de algum adulto, Então esse desafio de saber o que é que ele está fazendo do outro lado também tem deixado a gente em pânico, E aí a gente fica o tempo todo, liga, desliga, é obrigatório ligar, não é obrigatório. Tem a questão também da situação que ele está em casa, se ele quer expor isso para os seus colegas. Então a gente sempre tem que agir com bom senso e ao mesmo tempo com aquela curiosidade de entender se os nossos estudantes eles estão prestando atenção àquilo que a gente está fazendo ou que a gente está propondo. Então eu sempre gosto de pensar nas duas possibilidades. Ao mesmo tempo, ele pode não estar ligando a câmera por uma questão de respeito ao que está acontecendo na sua casa. Também ele pode estar querendo, como diz aqui na Bahia, dar um zigue e assistindo televisão ao mesmo tempo, deitado no sofá, deitado na cama, escutando de longe, Então tem todas essas situações que passam na nossa cabeça. Em relação às avaliações, as atividades que a gente propõe como atividades avaliativas, tem sempre aquela dúvida se realmente tem um adulto, se tem alguém que está fazendo pelos nossos estudantes, E a gente tem relatos assim de alguns colegas nossos que dizem o seguinte: eu tenho certeza que aquele texto não foi feito diretamente pelo meu estudante, pelo meu aluno, ou ele fez, e a gente consegue até descobrir quando é um texto, um fragmento de texto retirado da internet, ou quando a gente entende que houve sim uma interferência da família na hora de fazer aquela atividade avaliativa ou uma atividade normal. Isso foge do nosso controle, embora a gente tenha que ter alguns mecanismos para a gente garantir que o estudante realmente fez aquela atividade. Aí a gente já para pedir um pouquinho o apoio às famílias, aos pais, às mães, aos responsáveis, que o desenvolvimento da aprendizagem ele precisa ser maturado pelo próprio estudante. Então não adianta fazer vamos dizer assim, uma resposta fake, uma resposta que não é da nossa criança, do nosso adolescente, porque isso não vai estar ajudando, isso você não vai estar contribuindo para que ele se desenvolva, para que ele aprenda, para que ele experimente errar
ter a intervenção do professor em cima daquele erro e assim ele amadureça a sua aprendizagem. Então, mas a gente sempre, é um outro ponto que deixa todos nós grilados, assim, será que é ele mesmo que está fazendo? Será que tem alguém que está ajudando? A gente percebe, mas ao mesmo tempo é um processo educativo, já que aqui eu comecei dizendo que é essa relação com a escola, com a família, entre os professores, né? E a gente não tem, infelizmente, nesse momento, a sala dos professores para poder a gente dividir as nossas angústias, então a gente fica sempre na dúvida de como proceder, se ele está fazendo isso também com outros professores, e aí é bom que a gente aproveite no bate-papo, a gente aproveite, né, pelo WhatsApp, mande uma mensagem, pergunte se determinado estudante está agindo assim também nos outros componentes, para a gente chegar num consenso e tentar resolver isso de certa forma. Outros pontos são bem engraçados, né? Você está fazendo a sua atividade, você percebe, está na sala virtual e você percebe que tem um pai que está passando o tempo todo de cueca, né? Ou uma mãe que passa e numa situação totalmente atípica, e aí os outros alunos, os outros membros da sala começam a comentar também. Tem algumas coisas que têm acontecido que são inusitadas, que são bem engraçadas, ou a mãe que não sabe que o estudante está fazendo uma atividade, está apresentando um seminário, está conversando com a turma e vai lá e dá o maior sabão no filho. Você deixou a toalha molhada em cima da cama. Você não vai lavar o prato, não? Coisas que já aconteceram, que as pessoas narram para mim e que são bem divertidas e que a gente precisa estar dando um toque também. Tá mandando, cabe às escolas também, tá mandando esses combinados para as famílias, né? Claro que a gente tem uma diversidade enorme de modelos de família, de situações socioeconômicas. Eu talvez esteja falando para um tipo de casa, de família que tem um suporte mínimo, mas tem aquele outro que recentemente passou na mídia nacional, um jovem que subia numa árvore para pegar um sinal de internet. Isso, né, foge de toda a normalidade do que a gente entende como um processo de acesso à educação. Mas não deixa de ser inusitado também uma busca, né, pelo conhecimento. A gente, né, tem que ter muita paciência nesse processo. Estamos todos nós amadurecendo nessa situação. Então, ficar atentos a todas essas sinalizações que vão acontecendo, desde o PRO já vai acabar, até um outro ponto que tem incomodado muita gente, que é o carro do ovo. Às vezes, estudante, não sei se aí na sua região, na sua cidade, no seu bairro, passa o carro do ovo. O carro do ovo resolve parar, né, na frente da casa de um estudante, na hora que ele está apresentando, ou ele esqueceu o microfone ligado e fica aquela aula o tempo todo, o rapaz querendo vender os 30 ovos por R$10. Não sei se está por 10, que já aumentou, né? Deve estar R$15. Então, e ele fica o tempo todo gritando, ele bota música, tem alguns que são bem criativos e que incomodam muito. Eu já ouvi várias pessoas falando sobre a zoada do carro do ovo, né? Isso mostra claramente que estamos numa situação totalmente diferente de todas as situações que nós já vivemos dentro do cenário educacional. E as aulas remotas, elas têm provado isso. Seja com o estudante que fica pedindo o tempo todo, já vai acabar na educação infantil, nas séries iniciais, o menino com 6, a menina com 6 anos, elas o tempo todo perguntam se a aula já vai acabar, né? Como elas perguntavam a gente, né? Se amanhã teria aula, se amanhã já é sábado, se amanhã já é domingo, né? Isso prova até que não está tão interessante para eles aquele momento. Então fica a dica da gente estar fazendo todos os combinados necessários entre nós professores, professoras, entre as famílias, e aí eu aproveito para dizer que existem uma infinidade de famílias que compõem aí a nossa comunidade escolar, para a gente não focar naquela família que a gente entende, a família dita normal, né? Então a gente tem uma diversidade enorme, a direção da escola, a gestão precisa também criar esses combinados para que a gente tenha sucesso nessas atividades. Mas, de certa forma, eu acho importante a gente registrar o que tem acontecido, porque é muito diferente e a gente conta sempre com bom senso
de nós, educadores e educadoras, para fazer desse momento das atividades remotas um momento bem mais tranquilo e que dentro da possibilidade de cada grupo a gente consiga construir as aprendizagens. Segue o meu canal, né, Manuel Calazans, chega lá, faz a sua inscrição, é bem importante porque a gente está querendo divulgar algumas coisas que ajudem a todos nós, né, educadores e educadoras. Vamos lá, um abraço, muito obrigado.